Ó, então hoje, né, nós viemos aí para fazer essa aula sobre os riscos e as complicações da cirurgia bariátrica, né? Parte ruim, mas que a gente tem que saber e que a gente tem que estar pronto para caso essas coisas venham a acontecer. Algumas ideias a gente tem que ter bem claro. Tudo que a gente faz vai ter algum risco, atravessar a rua, descer a escada, né? Bom, cirurgia, a gente vai ser cortado, vai ter um risco, né? E existe o benefício, tá? O porquê que a gente está fazendo aquela cirurgia, tá? E a gente tem que controlar os riscos e otimizar os benefícios. É com isso que a gente trabalha, tá? Primeiro, antes de eu começar a falar dos riscos e das complicações, eu gostaria de deixar bem claro o benefício da cirurgia bariátrica. Nós já temos estudos mostrando que quando a cirurgia é bem indicada, a avaliação é bem feita, o benefício é maior que o risco. Quais são os benefícios? A gente trabalha com dois grandes benefícios. O ganho de sobrevida, ou seja, quem opera vive mais do que quem não opera. O ganho de qualidade de vida. Quem opera vive melhor do que quem não opera. E isso aí também já está estudado e muito bem determinado. Assim, são vários estudos e as pessoas são operadas entre os 18 e os 65, 70 anos. Então, os benefícios eles variam bastante, mas a gente pode dizer que tem uma sobrevida de 5 a 10 anos a mais nos pacientes operados em relação aos não operados. No caso, né, obesos mórbidos operados de cirurgia bariátrica. Tem exceção? Claro que tem exceção. Por exemplo, se o paciente morrer da cirurgia, ele não só não ganhou nenhum ano de vida, como ele perdeu alguns anos. Pega aí uma mortalidade de 1 para 1000, que é uma mortalidade razoável em cirurgia bariátrica, tu vai ter 999 pacientes que ganharam 5 a 10 anos e um paciente que perdeu 20 ou 30 anos. Isso está justificado estatisticamente, matematicamente, que essa cirurgia ela é mais segura do que não fazer a cirurgia. Mas isso não quer dizer que não tenha riscos, certo? Quanto ao ganho de qualidade de vida, e isso é aferido, porque a sobrevida tu mede em anos, é um número objetivo. A qualidade de vida é aferida através de questionários. Existem vários questionários que foram aplicados em vários estudos ao longo dos anos e se descobriu que os pacientes que são operados, eles têm um índice de felicidade maior, de satisfação com a sua vida maior, melhora a capacidade de fazer atividade física, o humor, a libido, então uma série de coisas que melhoram. Existem exceções? Claro que existem exceções. Pode ser que a pessoa tenha feito bariátrica hoje, 5 anos depois venha desenvolver uma depressão severa, mas isso não quer dizer que a culpa é da bariátrica. Então não quer dizer que o ganho de qualidade de vida seja 100% para todo mundo em todos os aspectos. Não, em vários aspectos. E para a maioria existe um ganho de qualidade de vida. A maioria aumenta a autoestima. A gente sabe, através de estudo dos anos de vida que se ganha, que a sobrevida é maior. E a gente sabe que a qualidade de vida é maior. Bom, dito isso, nós vamos falar sobre as complicações, certo? A gente tem risco de ter que ir para a UTI, risco de sangramento, fístula, que é quando existe uma costura entre o estômago e o intestino, ou na linha de grampo onde foi cortado, de vazar conteúdo do estômago para dentro da barriga e gerar uma infecção abdominal. Muitas vezes requer que o paciente seja reoperado. A gente pode ter uma embolia pulmonar, quando existe uma trombose nas pernas do paciente. Esse trombo se desprende
e vem para o pulmão e o paciente pode ter uma falta de ar ou pode até ser fatal. Pode haver pneumonia, que é uma complicação. Essas são as complicações mais comuns no pós-operatório imediato, aí, nos primeiros 10 a 15 dias da cirurgia bariátrica. Tá? E algumas complicações menos graves, tipo vômito, crise de pânico, às vezes que nunca foi operado, né? Dor, certo? Mas muitas delas são esperadas e alguma coisa vai acontecer na cirurgia, mas normalmente são coisas simples, vômitos, dor. Fístula gira em torno aí de 1 para 200 até 1 para 50, ou seja, de 0,5% a 2% das cirurgias vão ter fístulas. Embolia pulmonar, 1 para 500 até 1 para 1000 cirurgia, é uma coisa bem rara. Pneumonia a cada 100 cirurgias se tem uma, né? Sangramento é um pouco mais comum, tu pode ter sangramento aí em torno de 1% das cirurgias, mas essas complicações mais graves, elas têm uma incidência, elas acontecem muito pouco, mas acontecem e a gente tem que saber que acontece, porque caso aconteça com a gente tem que entender que optou pela cirurgia e entendeu que aquelas complicações podem acontecer e que na maioria das vezes o paciente que tem uma complicação, por mais grave que seja, vai sair do hospital vivo. Às vezes, em vez de ficar 1, 2 ou 3 dias, vai ter que ficar 1 mês. Às vezes vai ter que ser reoperado, transfundir sangue. Vai ter que usar antibiótico por algum período. Então, há uma série de tratamentos para as diversas complicações que podem existir no paciente que foi submetido à cirurgia bariátrica. Estas são as complicações imediatas da cirurgia bariátrica. O risco maior é o risco de morte, muito baixo, gira em torno de 1 para 200 até 1 para 1000, e a gente controla isso através dos exames pré-operatórios, através das medidas para evitar embolia pulmonar, dos medicamentos para afinar o sangue, o uso de meias elásticas, a bomba de retorno venoso, seguindo a dieta que a nutricionista fala para a gente não ter problemas de fístula no pós-operatório. Então, essas complicações todas que eu falei, a gente previne dessa maneira que eu estou falando, né? Ainda tem, a gente previne pneumonia fazendo a fisioterapia respiratória, né? Deambulando precocemente, saindo da cama para que não haja trombose nas pernas e, consequentemente, uma embolia. Então, todas essas medidas, que elas são muito bem explicadas no pré-operatório, elas são preventivas para complicações imediatas da cirurgia. Se acontecer as complicações, nós vamos ter o tratamento. E o tratamento ele vai ser a reoperação, transfusão de sangue, antibiótico, anticoagulação. Aí vai depender da complicação. Dito isso, agora nós vamos falar sobre as complicações de longo prazo. Vão estar envolvidas o reganho de peso, a deficiência de vitaminas, úlceras ou estenose na anastomose, que é a costura do estômago com o intestino, o refluxo, no caso do sleeve. Passado ali 15 dias da cirurgia, dificilmente a gente vai ter uma complicação dessas imediatas que eu falei antes. Nós vamos começar a se preocupar com o longo prazo, né? Então, o paciente que vier a ter refluxo vai tratar o refluxo. O refluxo se dá como azia, né? Queimação no peito e volta do gosto do alimento para a boca. Isso é comum para quem fez sleeve, para quem fez bypass não é comum. A gente vai ter a deficiência das vitaminas e queda do cabelo. Às vezes a unha fica quebradiça e a pele seca. Isso é uma complicação tardia. Não é grave, mas tem que ser monitorada no pós-operatório. E o tratamento vai ser repor vitamina, ou vai repor as vitaminas com injeções ou com comprimidos, mas isso vai ser monitorado pela equipe multidisciplinar e precisa de visitas periódicas a essa equipe. O reganho de peso ele tem que ser controlado com atividade física e com o segmento da dieta,
né? Então o reganho de peso é uma complicação de longo prazo muito importante e em alguns casos, por exemplo, no sleeve, o tratamento do reganho de peso vai ser feito transformando esse sleeve em bypass, se for muito importante. Se não for muito importante, a gente pode controlar o reganho de peso usando algumas medicações. A gente pode controlar iniciando uma atividade física, retomando a dieta que a gente havia esquecido, né? Então, há uma série de maneiras de controlar o reganho de peso, que talvez no longo prazo seja a complicação que mais preocupa, né? O aparecimento de úlceras, eles se dá com vômitos e um pouco de dor abdominal. O diagnóstico é feito por endoscopia, o tratamento com medicamento. É simples, não é nada preocupante. E estenoses também aparece com vômitos, o diagnóstico e o tratamento é feito por endoscopia. Então, basicamente, essas são as complicações de longo prazo com os seus respectivos tratamentos. Faltou uma complicação importante que acontece, e é que ela é mais comum no bypass, chama hérnia interna, que é quando o intestino torce dentro da barriga e o doente tem que ser reoperado para desfazer essa hérnia interna, porque ele obstrui e começa a vomitar, né? É muito raro, mas acontece em torno de 1 a 2% dos pacientes submetidos à cirurgia bariátrica, tá? Então, acho que a gente falou aí sobre as principais complicações e os principais riscos da cirurgia bariátrica, lembrando sempre que o benefício é maior do que os riscos. E isso é uma coisa que eu nunca defenderia a cirurgia bariátrica se ela fosse mais perigosa do que a obesidade mórbida. Então, isso é uma coisa muito importante para que todo mundo entenda. E que sempre que a gente tem uma doença, a gente tem o risco de tratar e o risco de não tratar, certo? Então, quando o risco de tratar é menos perigoso do que o risco de não tratar, a gente opta pelo tratamento, certo? Então, basicamente, é essa ideia de que faz com que uma doença de tão difícil controle como a obesidade mórbida necessite de uma cirurgia que tem todos esses riscos e essas complicações, que raramente acontece, mas quando acontece pode ser muito difícil, demorado para se resolver e traumáticos para alguns. É um risco que a gente tem que optar, a gente tem que escolher correr para poder se livrar da doença, tá? Eu falei um pouco da prevenção de cada uma das complicações, mas sempre é bom a gente saber que a prevenção ela começa antes da cirurgia também, com a escolha de um cirurgião experiente, de uma equipe que já tenha alguns casos, pelo menos 200 já operados, que o hospital tenha uma UTI, caso precise, certo? Então, tem algumas coisas que a gente tem que certificar, né, para poder ser operado. Eu acho que é isso que a gente tem para falar sobre esses riscos e complicações. É uma das aulas mais importantes do nosso curso. Não vejo motivo para que nenhum doente que vá se submeter à cirurgia não entenda bem que isso possa acontecer, embora o índice de acontecimento seja muito baixo. Caso aconteça, a gente tem que estar pronto, certo? Tchau, tchau.